tirar um pouco o contexto religioso da dependência dos sacerdotes, da dependência da mística. Sim. Porque o catolicismo e o cristianismo, de uma maneira geral, a gente acha que não tem mística, mas tem. Tem. Né? A gente tem filosofia mística, sim, né, sim. no cristianismo. Então, eu acho que é importante poder a gente pensar, e do ponto de vista psicológico, eu acho que é legal, que é poder dizer assim, o sujeito continua ali. A religião, a crítica da psicanálise à religião é: os sujeitos não são autônomos na religião. Eles são guiados por vários dogmas e são guiados a pensar isso. Passivos, eles recebem passivamente as coisas. Inclusive as bênçãos, inclusive as experiências. Porque as experiências são tabuladas. Olha, você tem que fazer isso, depois você vai fazer aquilo. Os mártires cristãos estão aí para nos dizer como é que você vira santo, como é que você faz um monte de coisa. Né? Então, assim, eu acho que essa é uma coisa interessante e importante da gente pensar. Que o sujeito possa se apoderar de uma ritualística que é dele. Como a ritualística de ir pra academia todo dia, ou de fazer yoga, ou de fazer meditação budística, ou não sei o que lá. Né? Então, tirar um pouco a religião desse lugar no qual você tem que ser um ser perfeito para uma vida posterior a essa, né? Com uma ritualística que às vezes não te faz sentido algum. Exato. Né? Na Umbanda, a gente tem uma visão muito diferente disso. Na verdade, a gente tá aqui para melhorar o que a gente é hoje e para viver melhor o hoje. O que vai acontecer depois? Não sei, a gente vai ver lá para frente. Inclusive, se você perguntar pros guias, mas como é que é lá? Ele olha para você e fala assim, o que vai mudar na sua vida aqui agora? Porque é sobre isso. Se você tá pensando, eles falam uma coisa, se você pensa em ter uma vida plena lá, viva uma vida plena aqui. E é verdade. Porque, veja bem, você vive pensando em como você vai morrer, e aí depois você morre pensando em como você vai ver? Alguma coisa está desconectada aí, né? Então, viva uma vida plena aqui, para depois você estar em paz e poder viver a sua vida plena lá. E é sobre isso. Então, assim, muita coisa da ritualística, né? A gente vê muitas pessoas chegando lá, olha, eu trouxe aqui essa pulseirinha, eu trouxe aqui esse colarzinho, olha, benze aqui pra mim. A gente lá tem por princípio ensinar as coisas. A sua relação não é com a sua espiritualidade, o seu sagrado, o seu guia? Então quem vai fazer a consagração, quem vai fazer é você. A gente vai ensinar você para você fazer, para você ser um religioso dentro disso. Entendeu? Porque a partir do momento que eu passo a fazer tudo pra você, eu tomo um lugar que não é meu. O meu lugar como sacerdote... então você aí como sacerdotisa não faz nada. Não, eu faço um monte de coisa. Mas uma das principais é empoderar você dentro do que é sagrado pra você. É te guiar dentro daquilo que faz sentido. Ajudar você a trilhar esse caminho. Né? Então, assim, a gente fica muito mais como um consultor, não é? É praticamente isso, muito mais como um consultor do que como alguém que vai ficar puxando o fio da marionete. Então, eu acho que na tua prática você vai dizer, eu imagino que uma pessoa que sempre teve vivências dessa outra ordem, né? Das amarras ali. Seja das crenças, seja da criação, seja do contexto total que ela viveu. Quando ela começa a virar essa chave, né, no sentido de ser protagonista da própria vida, de viver o hoje, de não ficar esperando, né, lá na frente, depois de morrer, uma vida melhor, enfim. Isso você percebe que faz muita diferença. Liberta muito, né? De maneira geral, claro, tem casos e casos. Sim, né? Liberta muito desde que a pessoa esteja disposta a passar pelo processo. Porque, nesse caso, guardadas as devidas proporções, é exatamente o que acontece dentro de uma terapia. Se você não estiver disposto a olhar suas questões e a virar as chaves, você vai continuar no mesmo lugar. Você só vai estar fazendo a coisa de jeito diferente, mas dentro de você está acontecendo tudo igual. Agora, se você realmente estiver disposto a olhar para essas situações de uma forma diferente, você muda tudo. E o que a gente percebe é que muita gente, quando consegue efetivamente abrir mão
desse domínio de fora e começar a querer ter esse papel de protagonista na própria vida, é que a vida da pessoa começa a mudar tanto, que aí a pessoa vira e fala assim, nossa, um monte de pessoa saiu da minha vida. Então, um monte de pessoa saiu da sua vida ou simplesmente a relação com essas pessoas parou de fazer sentido? Porque é aquela história. Houve um tempo em que fazer piada a respeito de minorias era absolutamente aceitável. Hoje a gente sabe o quanto isso dói, o quanto isso fere, o quanto isso machuca. Se você não consegue enxergar isso, tem alguma coisa errada com você, não com quem se fere. Uhum. E aí, é aquela história. Se eu entendo essa dor, desculpa, mas eu não posso ficar perto de uma pessoa que não entende e faz esse tipo de piada o tempo inteiro. Porque isso me afeta. Isso não é uma coisa que me faz bem. E aí, a hora que você começa a estar mais empoderado, é a hora que você olha e fala assim, você quer viver a sua vida desse jeito? Tá ótimo, mas pra mim isso não faz mais sentido. Então você se retira da equação. Você não tem que ficar vivendo uma coisa que simplesmente não faz sentido pra você. Né? Ou até a mudança de postura faz com que as pessoas se afastem. Exato, né? Exato. Porque você começa, às vezes, a ter conversas mais difíceis, às vezes falar de coisas mais profundas. Não aceitar tanto algumas coisas. Exato, e as pessoas não estão dispostas, muitas vezes, a pensar. Você está disposto a pensar e a se olhar de jeito diferente, mas às vezes quem está do seu lado não está. E é como um processo de consultório, que a gente percebe isso. Né? Exato. Quando você identifica uma dinâmica, seja com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, enfim, que ela já está ali sedimentada e você detecta junto com a pessoa e fala, olha para isso aqui. Mas a pessoa tem que estar disposta realmente a comprar essa briga no sentido das consequências dela. Sim. Porque o difícil é bancar depois, né? Claro. Sim. Muitas vezes Não, é porque vai ter reação. o saber sobre isso é uma coisa, é uma parte da história. Exato. O descobrir o que te conflita, o que te trava ali é uma parte. O resto é o que você vai fazer com aquilo. Exato. Exatamente. Porque as pessoas, o seu entorno, vão reagir a isso. Claro. Né? Exato. E se você não estiver tão fortalecido no propósito, na ideia, você volta para trás. Exato. Né? Você volta para trás e... Ou não faz nada, Ou né? não faz Ou nada. não faz nada, continua no mesmo lugar. Vai reclamar na sessão seguinte. E voltando pra trás, e já aconteceu, a gente já teve caso de tudo quanto foi jeito. Mas, por exemplo, caso da pessoa tomar uma determinada decisão, começar a fazer o processo e no meio do processo a pessoa desiste. Aí volta tudo pra trás. As vivências que a gente tem é que normalmente quem faz isso depois tem um arrependimento atroz. Porque ela percebe o quanto ela andou pra trás, na hora que ela começa a perceber o tamanho da dor que ela continua tendo. Porque aí a dor não é mais o tamanho que ela tinha antes. Porque a consciência dela já não é mais a mesma. Então, a dor dela passa a ser muito maior. Então, aquele peso passa a ser dobrado ou triplicado. Então, quando ela volta pra trás, além de toda a situação que já era ruim, existe uma sensação de culpa, existe uma sensação de eu não dei conta, eu não sou suficiente. E aí, para você começar a reestruturar tudo isso, o processo é muito mais longo. Mas é óbvio que, por exemplo, quando chega nesse ponto, a pessoa já vem num estado que ela fala assim, não tem mais jeito, eu tenho que tomar uma providência. E às vezes, para determinadas pessoas, é isso que precisa para a pessoa poder se abrir para virar a chave, entendeu? Exato. Então, eu acho que nesse ponto é bem similar ao que vocês vivem no consultório, né? Porque a dependência não é nossa. Você depende da pessoa, você depende do livre-arbítrio da pessoa e do quanto ela está disposta a se olhar por inteiro. A Umbanda ela é uma religião que ela vai mostrar você por quem você é. E não com julgamento. De forma nenhuma. A Umbanda não julga nada nem ninguém. Você pode chegar lá e falar qualquer coisa. A questão é, eles vão olhar pra você e vão falar assim, você tá bem assim? Você tá feliz? Isso é adequado pra você e pra sua vida?